Meus irmãos, minhas irmãs, é importante registrar nesta quinta-feira, meio-dia, aqui na Igreja do Carmo, no Centro Histórico de São Luís, nesta missa votiva de São Pio de Pietrelcina, rezada na intenção de cura e libertação, que hoje é dia de Santo Inácio de Antioquia. Mas nessa missa nós a celebramos votiva de São Pio. Registrado isto, gostaria de meditar com vocês o finalzinho deste evangelho que acabou de ser proclamado, que diz assim, que eles armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Em outras palavras, eles estavam planejando o mal contra Jesus. E a pergunta que nós poderíamos nos fazer, meditando esse evangelho, é: por que as pessoas planejam o mal das outras pessoas? Qual é a motivação que leva alguém a planejar o mal de outra pessoa? No caso aqui de Jesus, nós observamos que Jesus disse a verdade doeu, ele tocou na ferida, num ponto sensível, e eles, não aceitando a verdade, alimentaram o ódio, a mágoa, o ressentimento e, alimentando isto dentro dos seus corações, então procuravam pegar Jesus em alguma contradição, eles tramavam o mal de Jesus. Uma outra pergunta: como é que você reage à verdade? Já meditamos isso numa homilia aqui no Carmo. Você aceita a verdade ou você se revolta contra a verdade? Você aprende com aquela verdade que está sendo dita ou você não reconhece a verdade? Escuta só o que lhe convém. Mas vamos voltar à pergunta principal. Por que as pessoas planejam o mal das outras? Em muitas situações, o que rege uma outra pessoa planejar o mal de outra é a pessoa ser mau caráter, ser uma má pessoa, conduzida pelo orgulho, pela falsidade, pela desonestidade. Mau caráter é um negócio sério e até de difícil conversão. Porque o mau caráter, no geral, naquilo que nós conhecemos dentro das relações humanas, ele não quer mudar. Ele acha que é bom a maneira como ele se comporta, ou como ela se comporta. Então, às vezes, o outro planeja o mal porque é mau caráter. Mau caráter é composto de orgulho, de falsidade, de desonestidade, de má fé, de más intenções, de malícia. Porque as pessoas planejam o mal, às vezes por causa da inveja. Eu sinto inveja da maneira que o outro vive, ou das conquistas do outro. Então, por causa da inveja, eu planejo o mal daquela pessoa. A inveja já é uma coisa, já é um desequilíbrio de uma humanidade afetada pelo pecado. Mas pior é, a partir do sentimento de inveja alimentado, nós planejarmos o mal da outra pessoa que é invejada. Inveja todo mundo sente. O negócio ruim não é sentir, é alimentá-la. E pior fica se a partir dessa inveja eu planejo o mal da outra pessoa.
eu faço mal para a pessoa invejada. Que isso não aconteça conosco. Porque as pessoas planejam o mal uma das outras por ciúme. Ciúme da outra pessoa. Eu quero a atenção que ela tem. Eu quero o sucesso que ela tem. Eu quero as coisas que ela tem. É bem parecido com a inveja. Eu quero, sem muito esforço, aquilo que o outro conquistou com esforço. E aí, por ciúme, a pessoa passa, no seu mau caráter, a planejar o mal, a prejudicar a outra pessoa. Isso não nos aconteça. Que nós nos alegremos com os dons e qualidades do irmão, da irmã, e não alimentemos ciúme. Por que as pessoas planejam mal? Por causa do sentimento de competição, de rivalidade. Eu não quero ficar por baixo, eu quero estar por cima, eu quero ser melhor, ou conquistar mais do que o outro conquistou, ou superar a outra pessoa. Então eu entro numa rivalidade com a outra pessoa, isso nos vários campos da vida, nos nossos vários relacionamentos, nos vários meios onde nós vivemos e nos relacionamos. As pessoas entram em competição e competindo se tornam rivais, e rivalizando uma com a outra, aí eu passo a perna, eu planejo o mal do outro para que eu me dê bem, para que ele caia e eu suba. Isso não aconteça com o cristão, com o católico. Queira o bem do irmão e queiramos que ambos possamos crescer juntos, nos ajudando, não competindo um com o outro. O cristão não deve se deixar dominar pelo sentimento de competição, mas pelo sentimento de fraternidade, de irmãos que colaboram um com o outro. Por que as pessoas planejam mal uma das outras? Porque muitas vezes alimentam no seu coração ódio, raiva, mágoa, rancor, ou porque ouviram uma verdade que não gostaram, ou pelo próprio ciúme, pela própria inveja, ou por algum conflito que aconteceu com a outra pessoa. Aí eu alimento ódio. E esse ódio me leva a ter um sentimento vingativo. E a partir daí, planejar o mal da outra pessoa. Pelo amor de Deus, não deixe o ódio, a mágoa, a raiva, o rancor dominar a sua vida. Nós sentimos essas coisas. É natural, dentro de uma realidade afetada pelo pecado. Nós somos fracos e temos esses sentimentos de raiva, de mágoa, de rancor, mas nós não podemos deixar eles nos dominarem. E o pior, não podemos deixar esses sentimentos fazerem com que nós planejemos o mal da outra pessoa. Se você tiver que planejar, planeje o bem, planeje fazer o bem, não o mal. E se você não tem coragem de planejar o bem, então pelo menos não faça mal. Pelo menos evite o mal. Porque as pessoas planejam o mal contra as outras por causa de uma maldade vinda daquele mau caráter. Uma maldade no coração, pura e simplesmente maldade, que pode estar ligada a um desequilíbrio psicológico, como o narcisista, que quer controlar o outro, que é egocêntrico, que quer ser o centro das atenções, que gosta de explorar as pessoas, então por isso ele planeja o mal do outro, tem maldade no coração. Ou o próprio psicopata, que é um outro desequilíbrio psicológico, outra doença. Então por isso planeja o mal do outro.
tem maldade no coração, ou o sádico, que gosta de ver o outro sofrer, seja o sofrimento psicológico, físico ou mental. Isso também é uma outra doença psicológica. Tem uma maldade na pessoa que é sádica, que gosta de provocar o sentimento do outro e sente prazer de ver o outro sofrendo. Isso é doentio. Se você percebe essas características em você, vá se tratar. Procure um bom psiquiatra. Procure fazer um bom acompanhamento. Porque isso não é bom, é altamente destrutivo para você e para quem está ao seu redor. Porque as pessoas planejam a maldade uma das outras por disputa de poder. Eu quero mandar mais, eu quero mandar no lugar do outro, eu quero um cargo maior, eu quero exercer o poder. Por causa do exercício do poder, que me traz inúmeras vantagens, ou pelo menos em tese, me trará inúmeras vantagens na vida, eu desejo o mal do outro, eu derrubo o outro, eu vou denegrir o outro, eu vou agredir o outro, eu vou ofender o outro, eu vou difamar o outro, eu vou fazer armadilhas como fizeram para Jesus, porque eu quero o poder, ou então porque eu quero dinheiro, para conquistar cargos e dinheiro, ou para conquistar fama e renome. E se o outro é um obstáculo, ou se eu vejo o outro dentro daquela competição, nessa disputa, eu vou e planejo o mal. Que o cristão não seja assim. Pelo amor de Deus, não entre em disputa com ninguém por causa de poder, por causa de dinheiro. Jesus nos prega o desapego, não apegar-se às coisas materiais, porque senão nós nos tornamos escravos dela, e aí entramos nessa disputa de dinheiro. Jesus nos ensina, se você quer ser o primeiro, seja o último, aquele que serve a todos, ao invés de buscar poder. E dentro dessa mesma lógica, a questão da fama. Primeiro, que a fama passa. Segundo, que se você quer ser o primeiro, novamente, busque o último lugar. Então, o cristão deve tomar cuidado para não disputar poder, dinheiro e fama, porque senão nós acabamos caindo nesse erro de planejar o mal das outras pessoas para adquirir poder, dinheiro e fama. Por que as pessoas planejam o mal uma das outras? Quando nós somos contrariados. A outra pessoa tem uma opinião diferente da minha. Ou a outra pessoa age de uma maneira diferente de mim. Ou a outra pessoa pensa diferente de mim, ou é diferente de mim na sua maneira de agir. Aí, por maldade, porque eu não aceito a diferença, porque eu não aceito e que ele pense diferente, porque eu quero que a pessoa reze pela minha cartilha, eu planejo o mal da outra pessoa, porque eu não sei conviver com a pessoa que é diferente, que pensa diferente. Claro que é conflituoso, claro que é difícil conviver com alguém que pensa diferente de nós. Claro que quando alguém manifesta um pensamento diferente, a primeira reação é a gente se achar criticado e reagir. Mas nós precisamos aprender a conviver com a diferença. E às vezes também, quando eu sou contrariado nos meus interesses, eu tenho um certo tipo de interesse e a pessoa me contrariou. Ela virou obstáculo para eu conseguir os meus interesses, que às vezes são egoístas, individualistas, mesquinhos. E aí, para tirar a pessoa do caminho, eu planejo o mal dela. Difamo, falo mal, faço armadilhas, crio histórias. Isso não aconteça conosco que somos católicos. Além de ser baixo demais, além de ser vulgar demais, além de ser vil demais, é um pecado gravíssimo. Porque
que as pessoas planejam mal umas das outras? Quando eu estou incomodado ou incomodada com o que a outra pessoa faz. Eu tenho preguiça de trabalhar, mas o outro trabalha pra caramba. É um tipo até de inveja e ciúme misturado. Aí eu planejo mal dele porque eu vejo que ele tem sucesso com o trabalho dele e eu, na minha preguiça, não consigo. Então eu me incomodo com o que a outra pessoa faz. Ou eu me incomodo se ela canta bem, eu me incomodo se ele prega bem, ou eu me incomodo se ele reza bem, ou eu me incomodo se é um bom pai, se é uma boa esposa, se é um bom filho, ou se é um bom funcionário, se é um bom empresário, enfim, eu me incomodo, incomodado, porque a pessoa fazendo bem o que ela faz, mostra que eu sou um desleixado com o que eu faço. E aí logo eu planejo o mal do outro, para derrubá-lo. Então as pessoas planejam mal uma das outras, porque no mau caráter, na imaturidade, se sentem pequenos. E quando eu me sinto pequeno, tenho uma baixa estima, eu sempre estou diminuindo o outro, diminuindo os méritos do outro, agredindo o outro para que ele diminua e eu possa me colocar por sobre a pessoa, por cima. E aí se planeja o mal da outra pessoa. Por que as pessoas planejam mal uma das outras? Quando às vezes eu quero tomar algo da outra pessoa. Aquele cargo, aquela função, aquela liderança, aquela autoridade, aquele desempenho. Eu não quero que o outro exerça de uma maneira mau caráter, desleal, numa competição desleal. O que nós fazemos? Planejamos o mal do outro. Então o cristão não pode entrar nessa lógica. Nós não podemos alimentar esse tipo de maldade no nosso coração. Olha só, gente. Ter defeitos, todos nós temos. Eu tenho defeito, você tem defeito. As pessoas que nos acompanham aqui pela transmissão do Instagram têm defeitos. Porque nós não somos perfeitos. Nossa humanidade foi afetada pelo pecado. Nós falhamos. Ter raiva, todos nós temos raiva. Não gostar de alguém, a gente não gosta. Tem gente que a gente antipatiza. Acontece, é normal. Mas daí eu usar isso para planejar o mal da outra, para prejudicar a outra pessoa, aí é uma distância muito grande. Eu posso não gostar da pessoa, mas o meu não gostar não me dá o direito de planejar o mal da pessoa, de fazer o mal para a pessoa, de difamar a pessoa. Eu posso até discutir com a pessoa numa diferença de opinião. Deixa eu ser mais polêmico ainda, na política. Mas isso não me dá o direito de planejar o mal da outra pessoa, mesmo eu sendo um adversário dele. Eu tenho que aprender a respeitar o meu adversário, mesmo que eu esteja do lado oposto. E como é feio no nosso meio, e nós estamos em tempos de política, nós vemos pessoas se agredindo, se xingando, se ofendendo, se acusando. Então, eu não tenho o direito de agredir, de ofender, de xingar, de planejar o mal de ninguém só porque eu antipatizo a pessoa. Se você não simpatiza com a pessoa, ótimo, faça a política da boa vizinhança. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, como vai? Tudo bem? E siga em frente. Trate bem, trate com respeito, com educação. Você não precisa andar de mão dada, mas também planejar o mal, não. E se a pessoa precisar, como cristão, você até ajuda. Ela não merece, mas você ajuda. Esse é o papel do cristão. Por que as pessoas
fazem mal umas para as outras? Planejam o mal? Porque às vezes na sua mágoa, com dificuldade de perdoar, daí planejam o mal. Então, se alguém te magoou, perdoe. E se foi uma coisa séria que te fizeram, tá certo, eu não vou tirar a sua razão. Se a pessoa de fato fez algo grave contra você. Mas planejar o mal, pagar o mal com o mal, não vai resolver, só vai piorar a situação. Então tomemos cuidado para não nos deixar dominar pelo mal e pela tentação de querer pagar o mal com o mal. Existem más pessoas no nosso meio, infelizmente. O que é uma má pessoa? Pessoa que não se importa com os outros, que geralmente é o mau caráter, que é interesseira, que mente, que fala mal, que nos difama, que calunia, que é desonesta, que é invejosa, que é ciumenta, que é aquela pessoa negativa, tudo critica, põe defeito em tudo, que não tem sentimento de culpa quando prejudica alguém, e sempre coloca a culpa nos outros, pessoas que não nos respeitam, pessoas que sempre estão dentro de uma falsidade, de um orgulho, de um egoísmo. Gente, não vamos tapar o sol com a peneira. Essas pessoas, esse tipo de gente está em todo lugar, infelizmente, são mau caráter. Mas nós não podemos pagar o mal com o mal. Sejamos pessoas equilibradas. E depois, quem faz o mal está envenenado com o próprio mal que pratica. Porque você imagina alguém que planeja o mal de outro, está envenenado pela própria inveja, está envenenado pelo próprio ciúme, está envenenado pela própria mentalidade de competição, está envenenado pelo próprio ódio, está envenenado pela própria maldade, porque o tempo e energia que a pessoa perde planejando o mal, planejando como vai prejudicar o outro, isso é veneno dentro da própria pessoa. Então, a pessoa maldosa, mau caráter, já está dentro de si com um conflito e se envenenando por si só. O próprio mal que tem nela já está a consumindo. No livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 17, diz: o homem benigno faz o bem à sua própria alma. O cruel perturba a sua própria carne. Quem é cruel e maldoso vive perturbado, não tem paz, porque em vez de olhar para si e valorizar quem ele é e viver bem, em paz consigo mesmo, olha para os outros, se desmerece e fica em guerra com os outros que não estão em guerra com ele. Então o mal é destrutivo por si só. Então não ligue para quem faz o mal, se precavenha. Você sabe que a pessoa não é uma boa pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, como vai? Tudo bem? Tchau. E você está precisando? Eu até ajudo, porque eu não vou pagar o mal com o mal. O cristão precisa lutar para vencer toda a inclinação ou a tentação que há em nós de praticar o mal e procurar praticar o bem. Porque com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. A medida do maldoso é a maldade, ele vai ser medido com maldade. Então que a medida do católico maduro na fé seja a bondade, para também nós sermos medidos pela bondade. E o mandamento do Senhor é esse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Frei, isso é difícil. Mas façamos isso, porque o mal só gera mais mal ainda. Pagar o mal com o mal gera mais confusão ainda. E quando você paga o mal com o bem,
alguém, você faz um maldoso também roer o cotovelo de raiva, porque ele vê que não está te atingindo. E eu encerro essa homilia lembrando a carta aos Romanos, quando São Paulo fala: não pagueis o mal com o mal. Então, que o cristão seja alguém que escolhe o bem, que luta para ser bom, que vence as suas inclinações para a maldade e que procura, na medida do possível, perdoar, ser generoso e também amar suportando aquelas pessoas que nos fazem o mal. Não é um amor de simpatia, não é um amor que você fica gemendo e suspirando pelos cantos, como eu gosto dessa pessoa. É um amor que nos faz suportar o outro. E deixemos que o Deus, que é justo juiz, no dia do juízo de cada um, dê a cada um o que lhe convém de acordo com as suas ações e escolhas, de acordo com a sua maldade ou de acordo com a sua bondade. Nós nos ocupemos com a bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nos coloquemos em oração.